Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais. Ele breve virá, breve virá, breve virá, breve virá. Breve Jesus voltará. E aí, tudo bem? Aceite um abraço sincero, verdadeiro, de gratidão por sua amizade, sua audiência, seu carinho e também suas orações. Porque eu sei que tem muita gente por esse Brasil e pelo mundo que ora por mim, ora pelo Quarteto Arautos do Rei e por todos que integram aqui o Ministério da Rede Novo Tempo de Comunicação. Quanta gente querida que lembra da gente nas orações e pede a Deus por nós. Muito obrigado de todo o coração por suas orações, e eu lhe peço, sempre que lembrar, ore mesmo, tá bom? Para Deus nos dar sabedoria, especialmente a mim, para que o Senhor me dê juízo, para que eu continue fazendo a obra dele da melhor maneira possível e o nome do Senhor, através do nosso ministério aqui na Novo Tempo, seja sempre glorificado. Porque esse é o propósito maior da existência desse grupo de comunicação, levar Jesus aos nossos telespectadores, internautas, ouvintes da Rádio Novo Tempo, para que através de Cristo todo ser humano se reconcilie com Deus, esteja em paz com Deus, viva em paz consigo mesmo e com seus semelhantes. Como é bom quando a gente conhece e ama Jesus e anda com fidelidade nos caminhos dele. Que cada dia mais o Senhor renove bênçãos sobre você e sobre sua querida família. E por falar em família, que tal você e os seus queridos nos darem o prazer de estar conosco em uma das nossas igrejas? Sim, a Rede Novo Tempo de Comunicação faz parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Conhece a nossa igreja? Já ouviu falar a respeito dela? Nossos cultos geralmente acontecem na Igreja Adventista aos sábados a partir das 9 da manhã, domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. E para você encontrar uma Igreja Adventista perto de você, é só você entrar nesse site que você vê aí, encontreumaigreja.com.br. Assim você vai localizar a igreja mais próxima e eu tenho certeza que ao você ir à igreja com seus queridos, vocês todos serão muito bem recebidos. Não importa se é uma igreja grande, assim, um templo chique, moderno, né, confortável, ou se é uma igreja pequenininha, simples, isso é o que menos importa. Eu tenho certeza que você e os seus queridos serão muito bem recebidos. E melhor ainda do que ser bem acolhido é o fato de que você estará participando conosco de um culto de adoração a Deus, porque esse é o propósito maior, porque nós vamos à casa do Senhor. Além de encontrar pessoas queridas e simpáticas, nós vamos à casa do Senhor para adorá-lo, reverenciá-lo. Nós louvamos a Deus, nós oramos, nós estudamos a Bíblia, nos aconselhamos mutuamente e na presença do Senhor nós nos fortalecemos para que sigamos cumprindo a missão para a qual o Senhor nos chamou. E aí, vai à igreja? Já foi alguma vez? Você está convidado, tá bom? Chegando lá pode dizer, olha, eu estou aqui, fui convidado pelo pastor Gilson Brito, pelo pessoal da Novo Tempo, e os irmãos vão receber você com carinho. E eu tenho um presente aqui muito especial para você, preparado aqui na Escola Bíblica da Rede Novo Tempo,
também para abençoar a sua vida. A revista Esperança, a cura do pecado. Esse material, ele está aqui disponível para você. É uma revista muito interessante. Alguns tópicos, só para que você tenha uma ideia. A origem do mal, salvação do pecado e da morte, do reino do pecado ao reino de Deus, o retorno do Salvador, o fim do pecado. Esses são alguns dos temas. E é claro que todos eles estão completamente baseados na Santa Bíblia. Essa revista poderá ser sua, você só precisa solicitá-la. O telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você liga para a gente quando puder. Outra opção, e até mais prática, é você mandar uma mensagem para a gente através do WhatsApp, dizendo que você quer a revista Esperança, a cura do pecado. O número 12982444449. Há um grupo especial aqui na Novo Tempo que nós chamamos carinhosamente de Anjos da Esperança. São pessoas bondosas e gentis que de maneira sistemática e voluntária fazem doações financeiras para que a Novo Tempo possa existir. E graças aos nossos Anjos da Esperança é que a gente pode produzir, imprimir e enviar esse material gratuitamente para você. Uma palavra de gratidão aos nossos Anjos da Esperança, tá bem? Então, manda para a gente a sua mensagem de texto pelo WhatsApp ou você liga para a gente dizendo que você quer a revista Esperança, a cura do pecado. E o Quarteto Arautos do Rei, é claro, quer cantar, porque eles sempre estão comigo aqui no programa A Voz da Profecia, e é um privilégio para mim poder contar com a amizade e a presença desses ministros de louvor. Ouça agora essa linda música, Morada. Da janela eu vejo o céu lá fora. Vem a chuva, de mim não vai embora. Sou morada, mas tão frágil. Preciso de reparos, preciso de cuidado. Habita em mim. Sei que é tarde, mas fica mais um pouco. Estou tão frágil, mas tua voz eu ouço. Já faz tempo, estou fechado, mas só tu tens a chave que tira o pecado. Habita em mim. Amanhece, eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece, eu vejo o sol entrar. Lá se vai a madrugada. Já não vivo mais eu. O Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece.
Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Amanhece, amanhece. Já não vivo mais eu, o Senhor me visitou e hoje sou sua morada. Que música doce, não é? Uma canção agradável de se ouvir e creia, isso torna-se real na vida de todo aquele cujo coração se abre para Deus. O Espírito Santo, que trabalha em nós de fora para dentro, depois que nós o recebemos, aceitamos o seu convite e abrimos a porta para Deus, então o Espírito Santo começa a trabalhar de dentro para fora. Primeiro ele age por nós e em nós, depois ele passa a agir através de nós. Nós nos tornamos morada do Espírito Santo e por nosso intermédio o Senhor comunica a sua luz aos que estão ao nosso redor. Que privilégio tremendo, hein? Ser morada do Espírito Santo ou ser templo do Espírito Santo. Que o Senhor lhe abençoe, em nome de Jesus. Busque a Deus sempre com sinceridade. Abra aí completamente a porta do seu coração, da sua vida e deixe Ele entrar, porque quando Ele entra, Ele nos ilumina. Ele dá sentido à nossa existência. Glorificado seja o Senhor, glorificado seja o Santo Espírito. E agora a gente vai para o intervalo, mas na sequência eu volto e nós vamos dar continuidade à nossa reflexão com base no pequeno livro de Ruth, pequenininho, mas muito inspirador. Fica aí que eu já volto. Este é o programa A Voz da Profecia. Toda semana eu tenho o prazer, juntamente com os meus amigos do Quarteto Arauço Rei, de estar aqui com você, compartilhando um pouquinho do Evangelho, os meus amigos cantando e eu que não sei cantar, que sou muito desafinado, mas eu tenho a honra de pregar, não é? Como o Senhor viu que eu não ia aprender a cantar, Ele me ensinou a pregar, de modo que é uma honra grandiosa estudar a palavra de Deus com você, lê-la, explicá-la e aplicá-la para a nossa vida. Mas antes vamos orar? Pense em Deus comigo. Pai querido, que Teu nome seja glorificado em nossa vida, Senhor. Ensina-nos a Te servirmos com humildade e sinceridade. E em especial agora nós Te pedimos, Senhor, fala-nos por meio da Tua palavra, que nós possamos compreendê-la e que essa mensagem seja luz em nosso caminho. Pedimos-te em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos continuar a nossa reflexão com base no pequeno livro de Ruth. É a história de uma jovem estrangeira, moabita, que ficou viúva e decidiu acompanhar a sogra, também viúva, em seu retorno a Israel. Eu disse no programa da semana passada que o clímax da narrativa está aqui no Evangelho, no livro de Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17. Quando Ruth declara à sua sogra Noemi a sua inabalável decisão de não se afastar dela. Vamos ver? Aqui, olha, eu disse Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17. Porém, Ruth respondeu: não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu
e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Que relacionamento forte, hein? Entre nora e sogra. Veja que é possível ter um relacionamento bonito, sincero, de grande amizade entre nora e sogra. Bom, recapitulando aqui duas lições importantes. A primeira, Ruth sabia que Noemi, a sogra, era uma mulher diferenciada por causa da sua fidelidade ao Deus de Israel. Foi o testemunho, o exemplo de Noemi que inspirou Ruth a acompanhá-la e crer no verdadeiro Deus. Assim, a aplicação espiritual para nós é fácil, não é? Nossa vida, nosso exemplo, atrai pessoas para Deus ou, lamentavelmente, nós as afastamos do Senhor. Nunca devemos nos esquecer o imenso privilégio de ser cristão. Mas esse mesmo privilégio grandioso é acompanhado de uma responsabilidade enorme. Outra lição importante, Ruth precisou deixar tudo para trás quando decidiu seguir Noemi para Israel. Quando ela diz assim, o seu Deus é o meu Deus, significa que nunca mais adoraria os deuses dos moabitas. De igual forma, nós somos chamados hoje a uma vida de completa lealdade a Deus. Precisamos abrir mão de tudo que queira colocar-se entre nós e o nosso Deus, de tudo que queira ser mais importante do que Deus, de tudo que esteja em oposição à vontade de Deus para nós. Dito isto, vamos avançar no livro de Ruth. Eu quero ler agora aqui, capítulo 2, versos de 1 a 3. Na minha Bíblia está escrito: Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Lembrando que Elimeleque era o esposo de Noemi, que havia falecido quando a família estava morando entre os moabitas. Certamente Ruth sabia da orientação divina, que se tornou um costume em Israel de prover as necessidades dos pobres, de órfãos, viúvas, estrangeiros, permitindo que eles rebuscassem os campos dos ricos após a colheita. Você pode conferir isso, por exemplo, em outro momento, no livro de Levítico, capítulo 19, versos 9 e 10. Então veja, assim que chegou a Belém, a terra de Israel, Ruth, a moabita, ela revela a sua sinceridade de propósito ao tomar a iniciativa de trabalhar para ajudar a sua sogra. Lembrando que ambas eram viúvas, tanto Ruth quanto Noemi. Ruth poderia ter ficado sentada esperando que Noemi, como anfitriã, fizesse algo para suprir suas necessidades. Mas em vez disso, como a gente diz na linguagem popular, Ruth arregaçou as mangas e foi trabalhar. Ela entregou sua vida ao Deus de Israel, mas não ficou esperando que o Senhor fizesse cair comida do céu. Ela não se acomodou, não deu desculpas e lamentou. Foi em busca de uma oportunidade de trabalho, confiando que Deus, o seu Deus, lhe guiaria. Isso lembra as palavras do livro de Provérbios sobre a mulher virtuosa. Provérbios 31, versos 10 e 27, está escrito: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ei, você mulher que está me ouvindo, e você também que é homem, você que é macho, Deus não aprova um comportamento preguiçoso.
O apóstolo Paulo chega a dizer na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, se alguém não quer trabalhar, também não coma. E aí? Forte, não é? Muita gente ia passar fome, não é? Paulo diz, se alguém não quer trabalhar, também não coma. É claro que o cristão não vive para trabalhar, trabalha para viver. Nós não fazemos do trabalho a razão da nossa vida, mas na vida nós não podemos ignorar a importância e a necessidade do trabalho. Você já ouviu dizer que o trabalho dignifica o homem? É sim, porque quem trabalha sente-se útil, produtivo, criativo, capaz, vivo. Trabalhar faz bem. Trabalhar contribui para termos uma autoestima positiva. É pelo trabalho diligente que nós conquistamos muitos dos nossos anseios, realizamos sonhos, temos condições de contribuir para o bem de outros e até para a pregação do Evangelho. Um velho ditado afirma, Deus ajuda quem cedo madruga. Já ouviu esse? Deus ajuda quem cedo madruga. Ou seja, faça a sua parte e Deus fará dele. Não fique esperando a bênção cair do céu de mão beijada. Eu até me lembrei de um fato que vivi certa vez. Isso aqui acaba sendo uma confissão que eu vou fazer para você agora. Quando eu era jovem, estudante de teologia ainda, ali na minha fase entre 18 e 20, 21 anos, eu sempre trabalhei nas férias para ajudar a pagar os meus estudos, durante o período letivo, obviamente. E o meu trabalho era vender livros ou revistas para pagar os meus estudos. E certa vez eu estava no interior do Paraná, numa pequena cidade, fazendo esse trabalho que a gente chama de colportagem. Eu e um amigo, mas nós não estávamos conseguindo vender quase nada, e aí fomos ficando desanimados. E aí, um certo dia, eu e meu amigo estávamos sentados no meio da tarde, num banco lá na praça da cidadezinha, todos dois muito desanimados, parece que tinha um gigante assim, sentado nos nossos ombros. E aí nós tivemos uma ideia, por que a gente não escreve assim, cartas pedindo bolsas de estudo? Mas vamos pedir para quem? E aí a gente pensou, vamos pedir para jogadores de futebol, eles ganham muito dinheiro, e de repente a gente pode conseguir algum aí que seja sensível à nossa necessidade. E eu me lembro que nós começamos, no banco da praça, a fazer uma lista dos jogadores para os quais nós iríamos mandar cartas pedindo bolsas de estudo. Zico, Falcão, Sócrates, Batista, eram os jogadores mais famosos da época da seleção brasileira. Aí fizemos a lista, depois aí pensamos, agora vamos fazer a carta, porque a gente manda a mesma carta para todos. E aí gastamos ali 1 hora ou 2 escrevendo a carta. Mas pense numa carta bem escrita, assim com muita emoção, uma súplica sincera, verdadeira, de 2 jovens que queriam estudar, se tornar missionários. Fizemos a carta. Quando foi já à noite, antes de dormir, eu li um pouquinho a Bíblia e fui fazer minha oração. E na oração eu disse, Senhor, o Senhor sabe, a situação aqui está difícil, a gente não está conseguindo vender. Inclusive a gente preparou essas cartas aqui para mandar. Bom, eu nem orei antes de fazer a carta, mas eu acho que o Senhor aprova, não é? E fiquei ali parado, pensando um pouquinho, querendo ouvir uma resposta de Deus. Eu não ouvi nada, mas me veio assim um sentimento muito forte, como se Deus estivesse dizendo assim, ô rapaz, vá trabalhar. Em vez de você ficar aí escrevendo carta, pedindo bolsa de estudo, vá trabalhar. E eu me lembro que no outro dia cedo eu conversei com meu amigo e nós rasgamos a carta que nós fizemos. E eu acabei mudando de cidade, porque realmente ali eu não estava conseguindo vender bem. Fui para uma cidade maior, onde havia uma equipe de jovens fazendo o mesmo trabalho. E eu me integrei a essa equipe e com a bênção de Deus e muito trabalho, acabei me tornando o campeão da equipe. Consegui vender bastante e voltei para o colégio, dando sequência aos meus estudos. É assim,
Quem trabalha, Deus ajuda. Deus ajuda quem cedo madruga. A gente tem que trabalhar. Nós precisamos fazer a nossa parte, fazer como Ruth, que arregaçou as mangas e foi para o trabalho. Sabe que uma outra vez, aí eu já era um jovem pastor, eu me lembro que uma senhora me disse assim: pastor, meu filho, ele tem mais de 20 anos já, ele não estuda, não trabalha, mas ele é um garoto muito religioso, assíduo nos cultos, e ele lhe admira muito, só que ele é bastante acomodado, pastor. Na verdade, ela disse, ele é preguiçoso. Eu estava ali naquela igreja, cuidando, pastoreando ali há pouco tempo, e eu pensei, bom, então há um desequilíbrio nesse moço, porque ele é tão religioso assim, tão assíduo nos cultos, admira o pastor dele, mas preguiçoso, não trabalha. E aí eu fui falar com ele. E quando nós estávamos ainda no começo da conversa, eu me lembro que ele disse assim: pastor, minha mãe só pensa em estudos, em trabalho, em ganhar dinheiro. E ele citou 2 textos bíblicos. Moço estudioso da Bíblia. Ele disse: pastor, no Sermão do Monte, o senhor se lembra que Jesus disse: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, e ali ele estava falando de comida, de roupa, Jesus disse assim: todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E o outro texto que ele citou foi João capítulo 6, verso 27, onde Jesus diz: trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Senhor lhe dará. Esperto ele, hein? Busca o primeiro lugar o reino de Deus e tudo lhe será acrescentado. E a outra: trabalhem não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. E eu me lembro que eu expliquei para ele e disse: olha, filho, quando Jesus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele está nos orientando quanto à importância de nós priorizarmos as coisas de Deus, as coisas espirituais. Mas lembra que ele disse: busque primeiro o reino de Deus, significa que deve vir algo em segundo lugar. E eu penso que depois de buscarmos a Deus em segundo lugar, para nós, mais importante nessa vida é a nossa família, nossos amigos, nossos relacionamentos. E eu penso que em terceiro lugar, estudar, trabalhar. E aí eu me lembro que eu disse para ele: eu acho que o trabalho está, no mínimo, no top 5 de importância, não pode ser ignorado. E quando Jesus diz que nós devemos trabalhar não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, Jesus está censurando quem só vive por interesses materiais e ignora o mais importante, que é o espiritual. Veja, cada coisa no seu lugar. Bom, infelizmente aquele moço continuou acomodado, meus conselhos não resolveram, e logo ele começou a ter alguns problemas na igreja também. E você já ouviu este ditado: quem não trabalha, dá trabalho? É assim mesmo. Quem não trabalha, dá trabalho. Será que eu estou falando agora para algum preguiçoso? Ou alguma preguiçosa? Deus tenha misericórdia. Certamente, além de não trabalhar, se você é preguiçoso ou preguiçosa, você está dando trabalho para alguém. Então, em nome de Cristo, saia dessa vida. Faça como Ruth, vá à luta e o Senhor abençoará você. Voltando ao livro de Ruth, capítulo 2, agora vamos ao verso 3. Relendo o verso 3, diz assim: ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Na sequência do texto aqui, é dito que ao Boaz chegar e ver a jovem desconhecida, ele perguntou a um dos seus servos: de quem é essa moça? E você quer ver a resposta? Eu leio os versos 6 e 7. O servo respondeu: essa moça é a moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me impediu que a deixasse recolher espigas e ajuntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Em seguida, nós temos um lindo diálogo que revela a bondade de Boaz e a humildade de Ruth.
Vamos dar sequência ao texto? Rute capítulo 2, versos 8 até o 14. Então Boaz disse a Rute: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Rute se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Rute disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta sua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Rute: venha para cá e coma do pão, molhe o seu bocado no vinho. Ela se sentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Depois Boaz chegou a dizer aos seus servos: tirem algumas espigas dos feixes e deixem cair para que ela os apanhe. Assim diz a Bíblia que Rute conseguiu ajuntar quase 20 litros de cevada e levou para Noemi, juntamente com um pouco de comida que havia sobrado da sua refeição. Noemi, impressionada com o resultado do dia de trabalho, ela perguntou a Rute assim: onde você trabalhou hoje? Bendito seja quem acolheu você com tanta generosidade. E aí Rute respondeu que havia trabalhado no campo de um homem chamado Boaz. Está aqui, capítulo 2, verso 20. A reação de Noemi, quando Rute diz que havia trabalhado no campo desse homem chamado Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, nem para com os mortos. E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Deus estava agindo no silêncio para cuidar de Rute e para cuidar de Noemi. Esse incidente de Rute ter trabalhado no campo de Boaz deu a Noemi a oportunidade de explicar a Rute o costume judeu do levirato, que estabelecia que o parente mais chegado ou mais próximo de um esposo que havia falecido sem deixar filhos se casasse com a viúva para perpetuar o nome do falecido, além de amparar a viúva. Você pode conferir isso, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 25, verso 5. Então, na sequência, Noemi informa a Rute que Boaz é um parente chegado delas, um dos possíveis resgatadores. E o capítulo 2 termina dizendo que Rute continuou morando com sua sogra e trabalhando no campo de Boaz até o final da colheita do trigo e da cevada. E o capítulo 3 de Rute começa com Noemi preocupada com o futuro da sua nora, da sua amiga querida. Ela se sentia no dever de providenciar um lar para Rute, que lhe acompanhava com tanta lealdade. Então Noemi aconselha Rute a revelar o seu interesse em casar-se com Boaz, uma vez que ele era um parente chegado, um possível resgatador. Mas como que esse desejo seria revelado? Ou como esse pedido de casamento seria feito?
Isso aqui é algo diferente para nós, algo assim inusitado para a gente. Mas olha só o que a Bíblia diz. Agora, livro de Ruth, capítulo 3, versos 1 a 5. Noemi, a sogra de Ruth, disse: minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para você, para que você seja feliz? E esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que essa noite ele estará limpando cevada na eira. A eira era uma área, não é, assim, espaçosa, a céu aberto, plana e de chão firme. Ele estará essa noite limpando cevada na eira. Aí Noemi disse para Ruth: lave-se, ponha perfume, vista a sua melhor roupa e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele vai se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se ali, e ele lhe dirá o que você deve fazer. Verso 5, Ruth respondeu: vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Um jeito assim bem diferente, né? De fazer um pedido de casamento. Ruth seguiu o plano. E aí de mansinho, quando Boaz já estava deitado, ela foi lá, descobriu os pés dele, enquanto ele dormia, e deitou-se ali. Até que um tempo depois, Boaz ele se assusta e ele pergunta assim, agora a partir do verso 9. Boaz perguntou: quem é você? Ela respondeu: sou Ruth, a sua serva. Estenda a sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. Essa ação significava assim uma proposta de casamento. E agora verso 10, Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. Dos versos 11 a 13, e agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou eu vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas há outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele o fará. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Como vive o Senhor, deite-se aqui até de manhã. E no verso 14 está escrito: Ruth ficou deitada aos pés dele até de manhã, mas levantou-se enquanto ainda estava escuro, porque Boaz disse: que ninguém saiba que uma mulher veio até a eira. Resumo da história. Aqui no capítulo 4 do livro de Ruth, 4 e último, está escrito que o outro parente, ainda mais próximo, ele não quis casar-se com a estrangeira Ruth, e Boaz, com o consentimento dos líderes da cidade, ele casou-se com ela. Por falar em casamento, talvez você já tenha ouvido este ditado que quem casa não pensa e quem pensa não casa. Porém, acredite, apesar de muitos zombarem da união matrimonial e de muitos casamentos infelizes que terminam em divórcio, as pessoas continuam se casando. E por que será que as pessoas continuam se casando? Ora, a resposta é simples: porque casar é bom. Quem ama quer estar junto da pessoa amada. O amor une, aproxima. É natural que o amor entre um casal os leve ao casamento. O desejo de formar uma família e de ter filhos. Alguém poderá dizer assim: pastor, mas se é bom, por que muitas vezes é tão difícil? Eu gosto de dizer que o problema não está no casamento, mas nos casados. O casamento é uma instituição divina e tudo o que Deus faz é perfeito,
objetivando nossa felicidade. Nós, porém, sofremos de uma descontinuidade de nossa relação com Deus por conta da nossa desobediência. Nós passamos então a ter uma natureza essencialmente egoísta e orgulhosa. Você sabe muito bem do que eu estou falando, como somos egoístas e orgulhosos. E é isso que provoca infelicidade no relacionamento conjugal, no casamento. Mas quando um homem e uma mulher, como Boaz e Ruth, seguem as orientações do Senhor, quando permitem que o relacionamento deles seja guiado por Deus, quando não buscam apenas atributos passageiros no cônjuge, mas eles sabem valorizar um caráter digno e fiel, quando o casal procura relacionar-se com bondade, com altruísmo, compreensão, admiração, respeito, fidelidade, é sim feliz e muito feliz na relação conjugal e na família. Além do mais, saiba que casais felizes investem no relacionamento, porque um casamento feliz não é um presente que cai do céu, mas é uma conquista que a gente precisa buscar dia a dia. Isso envolve tempo, esforço, renúncia, maturidade, perseverança, mas todo empenho vale a pena, porque é bom demais viver uma vida conjugal de harmonia. Falando dessas coisas aqui, eu me lembro da série Coisas de Família. Tivemos aqui, não faz tanto tempo assim, né? Alguns meses, aqui no programa A Voz da Profecia. Inclusive, se você não acompanhou a série Coisas de Família, você pode buscar no NT Play ou no YouTube, Coisas de Família, programa A Voz da Profecia. Se eu não estou enganado, foram 13 ou 15 temas, todos relacionados à vida familiar. Bom, para concluir, aqui no livro de Ruth, capítulo 4, versos 13 e 17. Temos aqui algo muito interessante que eu preciso compartilhar com você. Eu disse Ruth, capítulo 4, no verso 13, primeiramente está escrito: assim Boaz recebeu Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Ele teve relações com ela, e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Agora ouça o verso 17. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. Incrível pensar que por meio da moabita Ruth, nasceu Obed, que se tornou pai de Jessé e avô de Davi. O mais magnífico rei de Israel de todos os tempos. E você sabe que da linhagem de Davi é que nasceu o Messias. Além de tantos outros ensinos, nós aprendemos com a história de Ruth que para Deus somos todos um. Deus não faz acepção de pessoas por nacionalidade, por etnia, geografia, condição intelectual, condição financeira ou social. O nosso Deus vê o nosso coração, a nossa fé e nossa disposição de servi-lo. Aprendemos também com a história de Ruth que se nós decidirmos demonstrar amor e simpatia aos nossos semelhantes, muitos farão a nós a mesma confissão de fé que Ruth fez à sua sogra: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Como é bom quando a gente serve a Deus com sinceridade de coração e com sinceridade de propósito. Deus abençoe você. Apesar das dificuldades e problemas pelos quais talvez você tenha passado, permaneça firme em Deus. O Senhor é contigo. E antes de chamar o quarteto, eu vou ler somente mais um versinho, que eu amo muito. Está aqui no segundo livro das Crônicas, capítulo 16, verso 9. Está escrito assim: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele.
Essa é a primeira parte do verso. Repito, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Deus estava vendo lá na terra de Moabe, longe de Israel, uma mulher simples, humilde, que estava sendo influenciada, inspirada pelo exemplo de Noemi, sua sogra. Deus estava vendo a sinceridade do coração de Ruth, na medida em que, vendo o exemplo de Noemi, o coração dessa garota estava se abrindo para Deus. Deus vê todos os seus filhos, em todos os lugares, que são sinceros e humildes na presença dEle, que têm o coração aberto para conhecê-lo, amá-lo e segui-lo. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Eu sei que devo estar falando agora para pessoas queridas que estão abrindo o coração para Deus, desejando Deus, desejando a verdade bíblica, desejando andar com fidelidade nos caminhos do Senhor. Os olhos do Senhor estão voltados com muito carinho para você e Ele está disposto a lhe dar força para que você vença pelo poder dEle. Então continue buscando a Deus, continue com seu coração totalmente aberto para o Senhor, permitindo que o Espírito Santo, que já começou uma obra em você, que Ele permaneça realizando-a, até que a obra do Senhor na sua vida seja completa. Um texto bíblico puxa outro, não é? Lembrei agora das palavras de Paulo, quando ele diz assim, Filipenses capítulo 1, verso 6, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor já começou uma obra na sua vida, por isso que você está aí, se dispondo a ouvir um sermão pregado por um pastor na televisão, disposto a ouvir uma mensagem bíblica. O Senhor já começou uma obra na sua vida. O seu coração está aberto para Deus, parabéns por isso, em nome de Jesus, continue assim. Aquele que começou a boa obra em você, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Assim como Deus se revelou a Ruth, e Ruth se tornou uma mulher de Deus, fiel ao Senhor, uma seguidora do verdadeiro Deus, ao ponto de se tornar ancestral de Cristo. Imagine que honra tremenda. A obra que Deus começou na sua vida também, Ele vai completá-la até o glorioso dia, quando Jesus se manifestará para buscar os seus filhos e com Ele nós estaremos para sempre. Deus lhe abençoe. E o quarteto agora canta uma linda oração. Ouça, Arautos do Rei, habita em mim. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim. Preciosa luz, divina luz, e habita em mim, pois me encontro em duras provas, tão difícil é vencer.
como devo caminhar, vem pois guiar. Habita em mim, habita em mim. No meu viver, dou-te Pai, faze dele um feliz lugar, onde possas com prazer morar. Eu te amo, ó Deus, eu te amo, ó Deus, habita em mim. Eu te amo, ó Deus, habita em Essa é uma oração que o Senhor ouve e atende com muito prazer. Quando com humildade nós pedimos ao Senhor que Ele venha, como na outra música que nós ouvimos no início do programa, e faça em nós morada, que Ele venha, que Ele habite em nós, que Ele vive em nós. Como eu disse, essa é a oração que Deus ouve e atende com muito prazer, porque o que Deus mais quer é relacionar-se conosco. Quando você ora pedindo ao Espírito Santo que habite em você, pedindo a Jesus que Ele habite em você, em realidade você está respondendo de forma positiva a um convite feito pelo próprio Deus, a uma iniciativa divina. Lembra de Apocalipse capítulo 3, verso 20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Por isso eu insisto, quando você pede a Deus para que habite em você, o Espírito Santo habite em você, você está, em realidade, abrindo a porta, dando permissão para que o Senhor, que se oferece para entrar, entre de fato e viva com você. Como é lindo quando a gente faz isso. E Jesus diz: se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com você e você comigo. Primeiro Ele vem à nossa casa e habita conosco. Um dia nós iremos à casa dEle e habitaremos com Ele. Deus lhe abençoe. Deus lhe dê forças para seguir, confiante sempre no Senhor. Vamos orar juntos? Pai querido, louvado seja Teu nome, Senhor, por Tua palavra, pelos ensinos que aprendemos, mesmo com livros tão antigos quanto o livro de Ruth. Ajuda-nos, Senhor, a tomarmos lições preciosas em nossa caminhada cristã e que assim sigamos firmes em Ti, até que a nossa vitória no Senhor seja completa, até que Sua obra se realize em nós para a nossa salvação eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bênçãos de Deus sobre você e sobre sua casa. E vamos para frente, porque quem trabalha, Deus ajuda. Vamos continuar confiando no Senhor, porque Ele é maravilhoso. Lembre-se, a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço, a gente se vê. Tchau.